E aí, galera, tudo bom? Sétimo ano, estamos aqui de volta após avaliação. Eu fiquei um pouco preocupado que teve alunos que não me entregaram alguns trabalhos. Eu revirei os meus e-mails, quer dizer, o meu e-mail, que é o WorkWest, revirei o spam. Os trabalhos que tinham lá eu achei, então não adianta o aluno falar para mim que ele não enviou, que teve trabalho que não enviou, então o aluno tem que saber se ele enviou ou não. Outra coisa que eu vou voltar a falar, não tem como, tem aluno que bota só o primeiro nome, eu tenho que ficar igual um louco caçando quem é. Outra coisa, me responde a lápis, é difícil de enxergar. Então, assim, a gente já está falando, a gente fala as coisas desde o começo do ano e tem os mesmos erros, as mesmas formas. Não estou falando isso para todo mundo. Tem gente que faz corretamente, tem gente que não. Então, complica muito o trabalho, porque eu acho que vocês pensam também que às vezes a gente não está fazendo outra coisa, e é complicado, né? Atrapalha o tempo que eu perco tentando ficar descobrindo quem é o aluno, e às vezes não coloca no e-mail, gente, mas o nome está no trabalho, eu preciso que coloque no título do e-mail, trabalho de artes 2, trabalho de artes 1, avaliação bimestral, para eu saber, e a turma, porque fica difícil, porque aí são muitos alunos no e-mail só. Então, é muito interessante eu colocar lá, procurar e botar o nome do aluno. Só que eu não acho, às vezes o aluno só coloca o primeiro nome dele, né? Então, é muito complicado. Vocês têm nome e sobrenome, né? Vou dando uma dica. Eu não sei se a gente vai continuar dessa forma no quarto bimestre, mas o primeiro trabalho do terceiro bimestre, a gente precisa colocar, do quarto bimestre, colocar um nome. É importante que se coloque o nome e a turma que você está. Ok? Teve gente que não me entregou, eu não estou lembrando lista agora, entendeu? Talvez na live a gente resolva isso, porque eu já fiz a média, já entreguei para Claudinha. Então, assim, como esse vídeo serve para as duas turmas, sétimo ano, da tarde, foi a turma que menos me entregou o trabalho, então não é para o sétimo ano da manhã, porque eu faço um vídeo tanto para o sexto e para o sétimo que é igual, né? A Claudinha usa para os dois, que a matéria é a mesma. Então já estou avisando quem é do sétimo ano da tarde, que tem muita gente que não me entregou trabalho algum, avaliação alguma, e tipo assim, é complicado, né? Então vai vir aquela nota e vão querer entregar depois. O prazo já passou, né? Vocês têm que ter responsabilidade. O prazo já passou. E se vai entregar depois, já tem que dar uma justificativa. Eu já falei isso. Tem que dar uma justificativa. Ou para a coordenação, para a coordenação, para poder a gente saber o que vai acontecer. Porque aí depois passa o tempo, o aluno quer entregar o trabalho para mim depois. Fica complicado. Ok? Então, beleza. Esse vídeo nosso não vai ser um vídeo prolongado, porque é um vídeo pós-avaliação. A nossa apostila já foi feita, nós já temos a matéria tomada, mas a gente tem que ter sempre um texto complementar e um trabalho complementar. E o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um movimento de cultura popular que é o samba, né? Dentro da cultura, o samba é reconhecido no mundo como o ritmo e o estilo estético musical que representa o Brasil fora, né, internacionalmente. Então vamos lá, eu peguei aqui um resumo e para a gente poder ir discutindo e pensando na questão do samba. Surgido no início do século XX, o samba surge no início do século XX, em meio ao processo de urbanização. O samba logo se impôs como ritmo oficial do país. Então, o samba vai surgir no período da urbanização. Enquanto o país não estava ainda se urbanizando, ainda era extremamente rural, né? O Brasil teve um período que ele foi extremamente rural, a industrialização vai chegando aos poucos, o samba ele vai ter o seu maior, porque o samba é um movimento estilo musical, artístico, do espaço urbano. Hoje, ele é um emblema de identidade nacional, né? Por que eu estou falando do samba? Porque o nosso tema no terceiro bimestre foi arte popular e arte erudita. Então, eu escolhi eu escolhi para a gente passar nossa aula complementar um tema que abrange essa emblemática da cultura brasileira.
Origens do samba. A primeira menção que se tem notícia à palavra samba ocorreu em 1838, século XIX. Foi escrita num jornal satírico de Pernambuco. O nome do jornal era O Carapuceiro, de carapuça. E não tinha o mesmo sentido que se dá hoje ao termo. Tratava-se de referência a um folguedo de origem africana. Então vamos lá. O samba, antes de se tornar o samba, que a gente diz que é samba, e aí continua tendo uma característica da cultura africana, ele era um nome dado a um tipo de dança dos escravos no século XIX, que eles dançavam uma coisa chamada semba. Não era tão samba, mas tinha mais a palavra semba. E isso era uma comemoração que os escravos faziam nos períodos... os escravos tinham períodos especificamente festivos que acontecia. Por exemplo, aquela fazenda de engenho tinha São Jorge como seu protetor. Aí no dia de São Jorge eles davam pelo menos deixavam eles ficar depois do trabalho, eles trabalhavam fora da senzala, comemorando, dançando, tocando atabaque, fazendo fogueira, mas eles diziam que estavam comemorando e agradando ao São Jorge, mas no fundo eles estavam agradando ao orixá, que eles acreditavam que houve o sincretismo que a gente já estudou no período do segundo bimestre, né? Hoje a gente não tem a necessidade de falar que Ogum é São Jorge. É óbvio que as pessoas representam, mas o sincretismo hoje ele não faz mais sentido. E aí, primeira menção da palavra samba, que veio como semba, vai acontecer nesses folguedos de origem africana, que eram festas e danças africanas. A etimologia da palavra é o motivo de controvérsia entre linguistas, né? O que é a etimologia? É a raiz. Como é que essa palavra se desenvolve com seu prefixo e seu sufixo? Para alguns, vem de uma dança africana semelhante ao batuque. Batuque também é um ritmo popular brasileiro que vem dos africanos. Para outros, é oriunda de um passo de uma dança, a semba, que eu acabei de falar, em que os dançarinos batem de peito, movimento também conhecido como umbigada. Então, assim, os linguistas vão dizer que tem uma característica, todas as duas características é da cultura africana, mas eles vão dizer que tem todo um processo etimológico. Para alguns vem do batuque, para outros vem da umbigada, né, que é o semba. Seria só em 1916, gente, no entanto, que o primeiro samba chamado Pelo Telefone, de Donga e Mário de Almeida, seria registrado na Biblioteca Nacional, né, para onde foi levada a partitura. Houve um samba todo erudito, né, que vai fazer uma partitura e vai ser colocado na biblioteca. Para ele se tornar um samba, ele teve que passar pelo aval da cultura erudita. Olha bem, né? E aí, a música em nada parece com o samba atual. Não tem nada a ver, a música naquela época, não tem nada, o samba atual agora, com a música que foi pelo telefone, não tem nada a ver. Se vocês tiverem a curiosidade, coloquem no YouTube, Pelo Telefone, o nome do samba. E o nome do artista é Donga. Pelo telefone, vocês vão ver que não tem nem muito a ver com o samba que é agora na atualidade. Alguns o chamavam até de machixe, porque o machixe é um movimento que vem antes do samba. Outros de tango brasileiro, né? Mas não chamava ainda de samba. O ritmo era truncado e o andamento muito lento para ser associado à cadência que o samba tem agora. Ainda assim, é considerado, dentro do contexto histórico, marco zero do samba. E agora vem a crítica do Wellington, que o Wellington não pode deixar de fazer a crítica nas nossas aulas. Olha como é que pode, né? Vai dizer que o samba vai nascer no século XX pelo telefone. Mas vamos ser sinceros, vamos voltar lá atrás. O samba vai começar lá no século XIX, em 1838, com os negros escravizados. E aí tem muito a ver com a nossa aula. Olha o preconceito. Para ser algo considerado correto, tem que
passar pelo crivo da Europa. Olha que louco, então tem que fazer uma partitura. Então a crítica da nossa aula é essa, né? Por que só é considerado samba no século XX? Né? Por quê? Resposta: porque passou pelo crivo da cultura erudita. Mas, na verdade, o samba começa na senzala, com o batuque, não importa, com o samba. E vão dizer que não, né? Isso é muito importante entender. O marco zero não é pelo telefone, mas a cultura erudita vai dizer que é pelo telefone, tá? Quem foi os sambistas pioneiros a partir da partitura? A partitura é uma coisa da cultura europeia. A cultura africana e indígena não tinha partitura. Olha que coisa interessante. Sambistas pioneiros. O carioca Ernesto Joaquim Maria dos Santos, o Donga, né, era filho de músicos amadores. O pai era pedreiro, tocava bombardino, um tipo de trompa. Só pesquisar aí na internet o que era um bombardino. A mãe, na época, a famosa tia Amélia, cantava em festas de candomblé. Então, olha bem, as festas de candomblé antigamente, elas eram constituídas assim. Tinha a festa de candomblé, né, e a festa de candomblé, ela era desenvolvida não somente com o pensamento dos orixás, né? Tinha um momento da questão da espiritualidade, mas quando acabava aquela espiritualidade, existia uma festa que era uma festa comum, né? E aí tocava samba de roda, batuque, jongo, machixe, tambor de crioula. As pessoas têm uma ideia muito do candomblé e aí ele se transformou em algo religioso. Mas o candomblé, ele não é uma religiosidade, ele é um estilo de vida e de resistência que a negritude construiu dentro do processo histórico que ele tem nesse período de desenvolvimento, ok? É muito importante a gente entender isso, porque a gente tem uma ideia muito mistificada do que é o candomblé. E eu estou falando isso porque a gente estudou isso no nosso segundo bimestre sobre a cultura africana, né? Mas a tia Amélia cantava em festas de candomblé, ela cantava as cantigas de candomblé e também cantava fora, né? Autodidata, Donga começou em 1913 a tocar violão no grupo Caxangá, de João, Pernambuco. Mais tarde integrou o conjunto Os Oito Batutas, de Pixinguinha, que também é um músico famoso do samba, né? Com quem formaria uma orquestra que levava o nome dos dois. E aí o samba já está deixando de ser negro e está se tornando algo embranquecido. Em 1916, né, ele vai registrar oficialmente aquele que é considerado o primeiro samba, oficialmente, pelo telefone, composto por Mauro de Almeida. A música foi gravada em 1917, Manual Pedro dos Santos, o baiano, né? E aí isso foi desenvolvido dentro desse processo específico. O samba, ele vai se modernizar a partir dos anos 30, né? Do ponto de vista temático, e tornou-se mais urbano, passando a fazer a crônica social de um país em transformação política, com o fim da República Velha. Então ele tem a ver com uma relação da República Velha. E retratar mudanças dos costumes. Do ponto de vista formal, ganhou sofisticação, com rimas ricas, melodias criativas e uma cadência mais acelerada. O grande nome dessa virada foi um cara chamado Noel Rosa, né? Nascido numa família de classe média, ele era white, né? Em Vila Isabel, tô fazendo uma brincadeira, mas ele era da cultura erudita, ele não era como o Donga da cultura inferior negra, considerada, né? E fez a ponte entre a cidade e o morro, e nos poucos anos em que compôs, porque ele morreu aos 27 anos, em 1929. Noel levava no rosto as consequências de um parto difícil, né? Seu maxilar foi afundado pelo fórceps e o que entortou seu queixo dificultou sua alimentação pela vida inteira, prejudicando ainda mais a saúde e gasto na boemia. Então ele nasceu de um parto muito complicado, né? E aí Noel ele vai
para os espaços de boemia, e aí ele adquire algumas enfermidades, ele morre muito novo. Noel Rosa começou a carreira no bando de Tangarás, integrado, entre outros, por João de Barro e Henrique Forés Domingues, o almirante, que seria a grande responsável pelo resgate da obra do poeta da Vila, porque o Noel Rosa é de Vila Isabel, tá? Em 1963, do livro No Tempo de Noel Rosa. Então, assim, e aí eu vou falar para vocês aqui agora, para fechar, quais são os tipos de samba que nós temos, né? Os mais importantes são o samba de break, fortemente sincopado, com interrupções súbitas ou breaks, durante o qual o cantor tece comentários humorísticos. É um samba que ele canta e para... Tem um pouco a ver com essa discussão do hip hop, que você para fazer uma crítica. Tem o samba de enredo, que é a música das escolas de samba, composta para o desfile de carnaval, que conta uma história. Daí o enredo, tá? Samba exaltação, caracterizado pelo tom patriótico. Samba que fala da sua própria pátria, da sua própria cultura. Samba laço, que distingue-se pelo deslocamento da situação rítmica por influência da música norte-americana dos anos 50. Samba de quadra, aquele apresentado nas quadras da escola de samba, fora do período de carnaval, também conhecido como samba de terreiro, né? Samba de roda, variedade em que o ritmo é marcado com palmas, né? O samba de roda é um samba marcado com palmas, né? Samba raiado é o samba de roda, mas tem acompanhamento de pratos de louça percutidos com facas. Então, assim, eles pegavam o prato, não tinha instrumento, batia com a mão, e batia com a mão, batia com a mão, e batia. Fumou batuque, menino, que isso é samba de roda, samba de roda, samba de roda. Isso não é novidade, lá na Bahia é moda. Samba de roda, samba de roda. Então são tipos de movimentos que a gente não consegue perceber, porque a gente também incutiu esse pagode e a gente não busca, e além do pagode, o samba enredo, a gente não vai atrás de outros tipos de movimento de samba. O samba partido alto, que é praticado por conhecedores de samba antigo, requer improvisação de cantores após o estribilho. Esse samba de roda, esse samba de partido alto, ele é a base para a gente pensar o hip hop carioca, né? Porque ele tem rimas. O samba rock, que é a batida do violão e é acelerada como se fosse um rock, e o samba canção, que é um samba lento, urbano, né? Com letras sentimentais e ênfase melódica em detrimento da síncope. Gente, eu acho que acrescentou pra gente, né, essa aula, porque é uma aula mais de complementação do nosso encontro, e daqui a pouco a gente vai ir para a nossa live para a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso, discutir e falar um pouco sobre a letra do Donga, ok? E falar de instrumentos específicos que tinham nesse processo e outros artistas. Beijo, até daqui a pouco.